Rapaziada, olha o Vasco aí que saiu derrotado hoje após um mês, basicamente, exato, sem jogar. Quando retorna ao campeonato, já sai derrotado logo no clássico contra o Botafogo, lá no Mané Garrincha por 2-0, gol de Arthur Cabral e Nathan Fernandes. Então bora falar dessa partida, né? O Vasco que veio escalado para a equipe que veio escalada para o jogo de hoje foi a seguinte, né? Era Léo Jardim no gol, era Paulo Henrique e Piton nas laterais, na zaga, Lucas Freitas e João Vitor, a dupla de volante, Hugo Moura, Tietê, no meio, Coutinho com a camisa 10, primeira partida dele com a camisa 10, e no ataque, de um lado Ryan, do outro lado Nuno, e na centroavância, Verratti. Esse era o time do Vasco, a mesma escalação que foi contra o São Paulo, a última partida do Vasco há um mês atrás, né, quando se despedia, né, antes de começar o Mundial e tudo mais. Né, na partida de hoje, o primeiro tempo, cara, foi bem equilibrado na minha opinião. Né, os primeiros minutos ali foi do Vasco, que apostou em finalizações a longa distância, mas não trouxe muito perigo ao John, mas foi em direção ao gol, se propunha mais nesses primeiros minutos iniciais. Depois, o Botafogo foi tomando mais gosto pelo jogo, né? Vale lembrar que eles estavam na estreia do David Ancelotti, né? Que estava ali no banco como auxiliar de goleiro, mas já estava basicamente treinando a equipe, meio que, não oficialmente, mas já estava ali tomando controle da partida, sempre bem comunicativo. Mas o Botafogo tomou esse controle da partida, mas a partir ali dos 25, 30 minutos, conseguiu algumas boas finalizações, e um pouco antes disso, teve a grande chance do primeiro tempo, na minha opinião, para os dois lados, que foi, no caso, um bom cruzamento, acho que é do Vitinho, na verdade, ele ajeita de cabeça, o Arthur Cabral chuta, tem um desvio no Lucas Freitas, a bola parece que vai encobrir o Léo Jardim, mas ele faz uma grande defesa, e se aí foi a melhor chance para mim do jogo, né, por esse lado foi a do Botafogo, a do Vasco, umas finalizações ali a longa distância, que o goleiro John não teve nada de muito trabalho para poder executar nessa primeira etapa. Foi isso, né? Um jogo ali bem equilibrado, o Vasco tendo tendencialmente mais a posse de bola, porque valorizou isso de uma forma geral no jogo, e terminou assim o primeiro tempo 0-0. O segundo tempo, no segundo tempo, sendo mais exato, né, quando começa, o Vasco já começa totalmente desorganizado, né? Eu não sei o que aconteceu no intervalo, não sei o que foi a conversa, mas parece que não adiantou muita coisa, ou piorou as coisas, porque o Vasco volta totalmente perdido, né? E o gol já sai logo com 3 minutos de segunda etapa, e um gol que contém muitos erros de marcação, né? Com o Montoro, que estava jogando hoje no Botafogo, cara, fez uma grande partida, né? Ele aparece livre pelo lado esquerdo, já recebe a bola livre num contra-ataque do Botafogo, que o Vasco já está desarrumado. O Montoro consegue chutar, porque a marcação já estava atrasada. O Léo Jardim defende no reflexo, e no rebote, é impressionante porque o Arthur Cabral, ele não estava dentro da área, ele entra dentro da área durante a finalização do Montoro, não aparece um ser vivo para marcar ele, não aparece ninguém para marcar ele, ele livre, totalmente chuta o rebote, o Léo Jardim até chega a tentar pegar, mas a bola morre lá dentro, e 1-0 para o Botafogo, né? Esse erro aí já começa com o Montoro tendo bem livre para poder construir a jogada, e até que não seria um erro tão grave, porque o Léo Jardim foi lá e compensou, mas no rebote não tem ninguém marcando, é brincadeira, e não é goleiro que também faça 2 milagres seguido, né? E assim, o Vasco toma o gol. Depois disso, né, muitos erros como esse aconteceram durante a partida, apesar de não ter custado o gol. O Vasco chegou uma vez ali com o Ryan, que o John fez a defesa, mas fora isso ali, o Vasco chegou muito pouco no segundo tempo. Tinha bola, ou quando tinha bola também não sabia o que fazer, né? E quando não tinha bola, né, o Botafogo queria deixar o Vasco com a bola para apostar em contra-ataques, já que o Vasco precisava subir, né? O Diniz, inclusive, tentou usar o Hugo Moura de zagueiro e colocou o Matheus Carvalho no lugar do Lucas Freitas para ter um time mais ofensivo, mas o Hugo Moura de zagueiro, ele até treinou nas últimas vezes, mas para mim não apareceu. O Matheus Carvalho também, não ouvi uma vez o nome dele no jogo, bem mal a partida dele, mas isso reflete o quê? O Vasco exposto defensivamente. Um João Vitor, que toda partida sempre está envolvido em alguma merda. O Paulo Henrique, bem ali, mal no lado direito. O Piton pouco contribui, né, defensivamente. E o Hugo Moura, depois quando estava ali, eu também achei bem perdido na partida. E o Matheus Carvalho, como eu disse, não dava nem para ouvir a narração falar o nome dele, porque ele mal participava do jogo, né? Mas com o Botafogo apostando em contra-ataques, o Vasco estava exposto toda hora, né? Inclusive teve um contra-ataque do Botafogo que foi 6-2, né? Acabou não resultando em nada. O Nathan Fernandes teve uma grande chance, que ele saiu cara a cara com o Léo Jardim, perdeu o gol, é verdade, mas porque estava impedido. E o Botafogo criava chances consecutivas, e o gol sai num estilo dessa. Nessa o Vasco tinha até mais gente defensivamente do que 6-2, né? Tinha uns 3 ali, se eu não me engano. E com isso, né, o Vasco vai lá e começa o quê? Começa, primeiramente, o Marlon Freitas, né, que é volante do Botafogo, um cara que normalmente
faz a linha de 3 do Botafogo para sair na defesa, tava no ataque e não tinha ninguém marcando ele. Primeiramente, como é que ele atravessa o campo e não tem um cara seguindo ele, não tem um cara marcando ele? Beleza. Aí ele vai cruzar a bola, ninguém bloqueia o cruzamento. A zaga é totalmente desarrumada. Aí a bola chega no Nathan Fernandes dentro da pequena área, não tem uma pessoa que consiga interceptar a bola antes dela chegar dentro da pequena área pro Nathan Fernandes, que tá livre também para fazer o gol. E o Léo Jardim já com o cara dentro do gol não podia fazer muita coisa. Ele faz o 2-0 só aos 78 minutos. E aí, né, já tava 1-0, mas já tava bem difícil do Vasco criar alguma coisa para tentar pelo menos empatar. E quando saiu o segundo, de fato, acabou ali o jogo ali, pelo menos para mim, né, já não tinha muito mais o que o Vasco fazer àquela altura, né? Depois, como eu disse, o Botafogo continua apostando em contra-ataques. O Vasco tenta subir, mas também não cria muita coisa, né? Eu senti o Ryan um pouco participativo. Depois entrou o David, coitado. Já colocaram o cara para dar entrevista, ele nem jogou 10 minutos. Né? Tá voltando de lesão aí, mas interessante que ele tá voltando. Pode ser um cara que contribua quando estiver melhor fisicamente, depois de agora que tá retornando da lesão. O Garrett também entrou, não ouvi muito o nome dele, né? O GB entrou, cara. Pô, o GB, coitado, teve um lance ali até que ele deu um drible legal, não tinha ninguém para puxar o contra-ataque. Mas teve uma chance, meu amigo. O Vasco cruza uma bola na área, não sei porquê, né? Porque o Garrett saiu, pra mim não faz sentido mais o Vasco cruzar a bola na área. Mas o Vasco cruzou, uma bola rasteira, e o GB tenta chutar, ele chuta, eu não entendi nem como é que ele chutou até agora. Não chutou de bico, chutou de sola, chutou de canela. Eu não sei, mas foi um horroroso o chute dele, né? Que era até uma boa chegada ali do Vasco. Não era uma chance clara, né? Mas poderia ter feito melhor. Mas é isso, o Vasco termina essa partida saindo derrotado, né? Depois de um mês sem jogar. Num clássico contra o Botafogo, a verdade, já estava com um pouco mais de ritmo. Teve também um descansozinho, menor do que o Vasco, menor, mas teve um descanso também em relação às outras equipes do Mundial de Clubes. Mas isso não é motivo para justificar a derrota do Vasco. Outro ponto também, que também atrapalhou os dois times de forma igual, inclusive eu percebi isso, foi no escanteio do Botafogo, né? O gramado do Mané Garrincha estava bem ruim, né? Assim, os caras estavam chutando, estavam saindo na areia. É uma parada muito louca, assim, atrapalhou totalmente os dois times, né? Principalmente o Botafogo defensivamente no primeiro tempo, quando estava defendendo naquela área com aquela areia, e o Vasco quando estava defendendo naquela área com areia pra caramba no segundo tempo, né? Mas falando do jogo mesmo em si, né, senti um Vasco que no primeiro tempo não fez uma partida grandiosa, mas fez um primeiro tempo interessante, um primeiro tempo disputado, com as suas ideias, né, que é ter a posse de bola, valorizar isso. Fez isso até o final, mas não funcionou. No segundo tempo, não sei o que aconteceu. De fato, não dá para entender porque o Vasco muda tanto da postura, né? Acredito que o Botafogo tem assim, o mérito, porque melhorou, mudou algumas coisas a equipe do Botafogo taticamente, depois até algumas substituições, como a entrada do Nathan Fernandes, que entrou muito bem, na minha opinião. Mas o Vasco volta assim totalmente perdido, cara. Muitos erros defensivamente. Ali o time é mal posicionado. Você vê toda hora, só sobrava o João Vitor e mais um ali na defesa quando contra-atacava a equipe do Botafogo. Então era uma equipe que não estava muito bem postada defensivamente na segunda etapa. Não sei se foi cansaço ou se foi alguma orientação de mais para cima e deixou o time exposto. É realmente bem abaixo eu senti a partida do Vasco hoje. E com isso, né, a derrota veio muito pelo que o segundo tempo fez. Provavelmente se o Vasco tivesse repetido o primeiro tempo, no máximo assim, uma derrota por 1-0, assim, que não era uma derrota do jeito que foi. Um segundo tempo que para mim foi definitivo pro resultado da partida. E é isso, né? O Vasco está derrotado. Agora tem jogo terça-feira, né? Já tá viajando no momento que eu tô gravando esse vídeo para Quito, né? Lá no Equador, para enfrentar o Independiente Del Valle na terça-feira às 9h30 da noite. Válido pelo playoff da Sul-Americana, né? Jogo de ida, depois tem um jogo de volta aqui também em São Januário. Mas é isso, né? Tá aí a minha análise da partida. Se você quiser conferir uma análise curta, né? Entre aspas, porque tem 2 minutos e meio num short. É até que grande, mas se você quiser conferir aqui também, tem esse vídeo curto. Também tem um vídeo curto de outros jogos aí do Flamengo que jogou de tarde. O Internacional também. Tem esses resumos aí pra você também. E outras notícias da bola. E também um resumo escrito dessa partida, né? Uma análise descritiva ali também, emitindo um pouco também da minha opinião. Bem parecido com o que eu disse aqui no resumo. Então, se você quiser conferir lá e dar um apoio, é isso, galera. Valeu!